Olá, boa noite. Meu nome é Renata Vasconcelos, eu sou osteopata, DO, formada pela escola IBO, né, pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como que é ter na prática, né, como que modifica a nossa vida, poder aplicar já desde o primeiro módulo os nossos aprendizados lá na formação de osteopatia. E para isso eu vou convidar um querido colega, o osteopata também formado pela escola, Rodrigo Ângelos. Então, deixa eu ver se ele já está aqui. Já, já está aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu ver, ele está esperando. Boa noite para todo mundo que está entrando. Olá! Boa noite. Boa noite. Deixa eu me ajustar aqui. Beleza, e aí, Rê? Beleza, e aí, a última vez que eu falei com você assim, nesse mesmo lugar você estava me avaliando, então hoje eu estou bem mais tranquila para conversar com você. Que bom, que bom. Eu também. Sim, bem mais fácil assim, né? Bem mais fácil. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é colocar na prática os ensinamentos da osteopatia desde o primeiro módulo, já que a gente participa de uma formação tão longa, né? Participou de uma formação tão longa que dura aí 5 anos, né? Uma nova profissão, um novo mundo. Mas como a gente já, desde o primeiro módulo, já aprende várias técnicas, né? Então a gente já pode começar a colocar em prática. E aí eu já queria começar perguntando para você, Rô, de que maneira, né, que a osteopatia modificou isso na sua carreira profissional? Como que foi quando você entrou na osteopatia? Você já sabia exatamente o que era osteopatia? O que te fez ir nesse mundo, assim? Como é que isso modificou para você? Boa noite a todos. Ah, sim, por favor, se apresente, né? Eu já te apresentei aqui, mas por favor, se apresente. Eu estou vendo aqui um monte de colegas e professores entrando aqui nessa live, e é uma responsabilidade muito grande falar nessa live com esse símbolozinho aqui em cima, que é o IBO, né? É Representar a uma escola de honra, alguma né? forma. E é uma honra tremenda, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Ângelos, eu sou osteopata DO, formado com louvor e com muito orgulho pelo IBO, pelo Instituto Eu Brasileiro de também, tá? Fui Osteopatia. avaliada por você, inclusive. É verdade. E eu sou mestre em Ciências da Reabilitação aqui pela Universidade Federal de Ciências da Saúde. E eu atuo exclusivamente hoje como clínico, como osteopata, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E tu sabe que quando a gente começou quando a gente foi escalado, digamos assim, eu recebi o convite do IBO, né, para falar um pouquinho sobre esse tema. Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque na realidade a gente tem que representar todos os osteopatas que já passaram pelo IBO, de certa forma. E, e o IBO é uma escola de osteopatia que carrega digamos assim, um peso, ou tem um valor muito grande da osteopatia clássica, mas com uma pegada muito moderna, contemporânea, que nem vários colegas utilizaram esse termo. Então, eu não sou um cara tão emotivo, ou até mesmo nostálgico, mas essa parte é tua, né, Rê? Que eu já deixei claro aqui. Estamos combinados. Mas eu fiz uma retrospectiva, assim, desde quando eu estava na faculdade, que eu já lia muito sobre terapia manual e tinha muitas influências da minha formação pela professora que eu tive de terapia manual na universidade e por um colega que foi meu monitor de terapia manual, que é o Thiago Moura, que está fazendo a formação em osteopatia. Espero Que que ele esteja aqui maravilha.
E eu espero que ele esteja aqui me assistindo, porque eu disse que eu ia dar crédito para ele, ao vivo, numa live do IBO, né? Pensa que moral é essa. Sim. E aí eu comecei a pensar assim, e eu fui vendo que eu não caí na osteopatia por acaso. Ah, ele tá aí, ó. Tá aí, e que eu ter escolhido ser osteopata ou estudar a osteopatia foi fruto de muitas orientações desses colegas e da minha professora na época, a Fabiana Silva, e de muita leitura, assim. Eu sempre me identifiquei muito com a terapia manual e a gente lia aqueles livros do Marcel Bienfait. Acho que muitas pessoas que se identificavam com terapia manual na universidade liam esse livro, e ele era o osteopata, enfim, até não sei se é vivo ainda, mas eu acho que não, pela idade. E aí eu fui sendo orientado por esse caminho, e até onde eu cheguei a ponto de ler através de estudos, livros e evidências científicas, eu cheguei à conclusão assim, não, eu quero ter esse resultado como clínico. E eu preciso escolher uma escola, um caminho que me traga isso. E na época que eu fazia faculdade, eu não tinha muita grana para fazer vários cursos de terapia manual. Eu acabei fazendo o curso do Mulligan, que me deu uma bagagem muito grande, assim, a nível de raciocínio clínico. Mas eu decidi estudar osteopatia 2 anos antes de me formar, e eu já tinha mais ou menos escolhido o IBO um ano antes de me formar. Tinha trocado uns e-mails, inclusive, com a Natália, né, nossa coordenadora geral aí do IBO. E eu lembro até hoje o e-mail dela, era Nazei alguma coisa, de tanto que Caraca. eu chegava a sonhar com esse e-mail até. Era uma coisa Era um foi uma sonho. coisa bem, exatamente, uma coisa bem intensa. E aí Lu, lá da Inglaterra, nos dando um oi. Moral. Show de bola, né? Eu tô vendo aqui só uns nomes de peso subindo aqui. Sim. É por tua conta, tá? É por tua conta que Que você tá isso? famosérrimo. Que isso? Isso aí é pela é pela pelo peso da live, eu acho, pelo tema, né? Que toda pessoa que tem curiosidade em entender a osteopatia, eu acredito que essa live vai ser importante, que a gente vai conseguir, e assim eu espero que a gente possa representar, né, Rê? Que é um peso Sim. grande dessa Sim, forma. Mas enfim, você tá falando aí de seguir. sonho, e aí eu me lembrei como foi para mim nessa escolha. Eu que vim na graduação, depois na especialização também em terapia manual, e eu tinha alguns colegas osteopatas, e eu via assim, caraca, eu quero saber fazer isso. Tipo, meu Deus, é um sonho. Só que fisicamente, eu reagia muito a várias manobras, inclusive durante a pós-graduação. Então, eu ficava assim muito mexida, muito moída, e eu criei um bloqueio. Eu falei, cara, isso não é para mim. É aquela coisa das crenças, né? Então eu coloquei na minha cabeça de que aquilo não era para mim, que eu não podia fazer. Até que muitos anos depois, um colega que não está aqui ainda nos assistindo, querido de profissão também, o Ricardo Guarnieri, ele falou, hey, e aí, vamos lá fazer, eu estou pesquisando e tal. Eu falei, Ricardo, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou dar conta, é muito tempo, muita coisa. Mas ele falou, olha, tá com estágio agora aqui em Niterói, onde eu moro, né, onde a gente mora. E eu falei, cara, então vamos. Mas era assim, um sonho, uma mistura de medo, de sonho, que eu não sei, eu acho que eu ainda tô me dando conta que eu consegui, sabe? Assim, depois que você falou assim para mim, Rê, você tá aprovada com louvor, eu falei, cara, será que eu dei conta? Tipo, 5 anos depois, será que é isso que eu consegui fazer? Então, eu até, quando acabou, eu postei assim, tipo, conquiste um objetivo seu, né? E se faça feliz, porque é isso, a osteopatia é um sonho que mudou a minha vida de uma maneira
completa, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Eu encaro o mundo hoje completamente diferente a partir do olhar que a osteopatia me deu. Isso que eu queria saber de você, como foi? Como que mudou? Então, já sei que você sabia o que era a osteopatia, mas de que maneira a osteopatia mudou, assim, na prática, a sua carreira? A osteopatia ainda muda. Eu acho que ela nunca vai deixar de mudar, porque a gente está sempre em constante evolução, né? Em constante aprendizado. E talvez um dos maiores processos de evolução que a gente tenha como clínico, porque às vezes eu vejo algumas pessoas colocando, até mesmo na rede social, que a osteopatia é uma técnica, né? A osteopatia não é uma técnica. A osteopatia, além de ser uma profissão, ela é um conjunto de filosofia, de feeling, de percepções, de raciocínio clínico, de recursos terapêuticos da mais variados segmentos e formas de atingir, né? Mas, para mim, assim, a osteopatia foi um grande divisor de águas, tá? Na minha formação, sem sombra de dúvidas, em todos os aspectos, mas principalmente na minha capacidade de compreender o ser humano, assim, de compreender o corpo humano e as suas mais possíveis, mais variadas possibilidades que estão envolvidas dentro de uma apresentação clínica, que a gente sabe que é muito amplo e multifatorial, né? Uma frase que eu escutei talvez no meu primeiro dia de aula, que eu nunca vou me esquecer, do professor Jackson, que é tudo pode, né? E essa frase, assim, tudo pode, ela me norteia até hoje e faz com que eu seja muito crítico e que eu sempre me veja em constante evolução, e eu acredito que eu nunca vou chegar um nível de dizer, ó, agora eu tô pronto, ou agora eu tô pleno, tenho todos os recursos, trato tudo que surge naquilo que é possível que um osteopata trate. Mas me ressignificou muito como pessoa, como profissional, trouxe muita qualidade para aquilo que a gente se propõe, que é promover saúde e cuidar da saúde das pessoas que a ti destinam esse cuidado, né? E para mim isso é uma coisa muito grandiosa, no sentido de o quanto que eu valorizo a vida e a saúde das pessoas. Então, foi um divisor de águas muito grande. Dentro de tudo aquilo que o IBO proporciona dentro da formação de osteopatia, né? E eu faço questão de ser bem direcionado, porque eu nunca estudei em nenhuma outra escola, mas ao mesmo tempo que eu nunca estudei a partir de nenhuma outra escola, ou de nenhum professor que tenha vindo por fora da escola do IBO, tudo que eu leio, e eu sou um cara que procuro desenvolver muito na minha prática, a prática baseada em evidências, tudo que eu leio de evidência com o resultado final, eu vejo que a gente está muito alinhado, né? E isso me dá um orgulho, assim, danado de ser formado pelo IBO e, de certa forma, também ser um professor assistente da escola. E isso nos dá um pouco acho que nos dá uma segurança, né? Na medida que você estuda numa escola que tem um respaldo e você sabe que se você identifica aquilo e o paciente apresenta aquilo, se você fizer A, B, C ou D, compor um raciocínio clínico nessa direção, a probabilidade de você acertar é muito grande. E é a Sim, probabilidade, porque como tudo pode, as variáveis de um processo terapêutico ela é muito ampla, né, Rê? sim. Mas a visão holística da osteopatia nos dá esse certo controle, né? Estudando muita clínica e colocando em prática todo o raciocínio, que não é
uma coisa cartesiana. Aliás, não tem nada de cartesiano, mas a gente tem muitas ferramentas. Você estava dizendo aí sobre seu primeiro módulo com o professor Jackson, o meu também, né? Foi o professor Jackson. Primeiro a Natália, que está aqui nos assistindo, conseguiu. Ela apresentou o IBO e quando ela apresentou, eu falei, cara, eu tô realmente no lugar certo. Que legal fazer parte de uma escola que está tão alinhada, né, com a tendência mundial da osteopatia em relação à regulamentação da profissão no Brasil, que a gente está indo junto com outras grandes escolas no mundo, não querendo deixar a osteopatia como especialização da fisioterapia, que é até uma grande dúvida, né, Rô, da maioria das pessoas, tanto dos pacientes quanto até dos próprios fisioterapeutas, se a osteopatia é ou não é uma especialização, e você aí disse bem, uma profissão, né? Que aqui a gente está correndo atrás, e é realmente uma honra a gente fazer parte dessa história de uma escola que está indo atrás. E aí, no primeiro módulo, quando o professor Jackson falou tudo pode, ele disse pra gente também, mas o que foi fascinante para mim naquilo foi, assim, ver como a pelve, né, que era o módulo que ele dava lá, no primeiro módulo lá em abril, maio, sei lá, de 2015, quando eu fiz, ele mudou a minha visão do impacto de qualquer problema de mobilidade na pelve, na saúde da pessoa. E depois eu vim ter a honra de segui-lo e acompanhar nos atendimentos, e eu via a mágica acontecer, né? Porque é uma mágica. O que ele faz é assim, cara, quando eu falo bem, quando eu crescer, eu quero ser metade do que você faz, fazer a metade do que você faz aqui, porque é uma mágica. E é fascinante ver o olhar, o contexto clínico, tudo que todas essas ferramentas, e ele usa bem isso, você com certeza já ouviu, que o osteopata tem aquela cinta de ferramentas, né, do super-herói, e a grande coisa é a gente, através do raciocínio clínico, saber qual ferramenta a gente vai usar. Tu sabe que eu estava vendo tu falar agora, eu já vi outros colegas falando, e eu vejo que talvez essa tenha sido, ou seja, até hoje uma lacuna da minha formação, não ter acompanhado ou não ter visto 1, 2, 3 atendimentos desses grandes professores que a gente teve e tem até hoje, porque a gente aprende eternamente com os nossos mestres, né? Mas tu sabe que tu estava falando, assim, e eu estava lembrando da minha primeira aula também, fui recebido pela Natália, e uma das coisas que eu via na osteopatia, quando eu li os livros de osteopatia, ou eu via vídeos no YouTube dos caras aplicando aquelas técnicas, né, enfim, e eram uns caras sempre de camisa, gravata e tal, os caras meio assim, tu via que tinham um estereótipo do osteopata. E aí eu olhei assim, meu primeiro dia de aula, que eu já fui com medo, né? Pensei, pá, caraca, o que eu vou me deparar com isso, né? E aí eu me deparo com a Natália, que é um mulherão grande, e assim... De todas as formas, é um mulherão. Exatamente, é o que eu ia dizer. E tu consegue ver quando a pessoa tem predomínio daquilo que ela fala, né? Ela não consegue te enganar. A fala, a pessoa que vive aquilo e domina o assunto. Então, assim, eu vi, caraca, daí começa aquele mix de medo, de ansiedade. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ficar assim? Vou chegar nesse nível um dia? E uma coisa que eu até escutei numa das lives do Jackson, né? O medo faz a gente aprender. Né? Quando a gente vai para a fogueira, de certa forma te coloca numa pressão, isso te desenvolve, né? Ele te instiga, ele te tira da zona de conforto, e é exatamente o que eu senti nas primeiras horas, meus primeiros módulos, né? Foi um choque de realidade muito grande a nível de desenvolvimento de conteúdo. Eu estava recém me formando, eu tinha me formado em início de agosto, e eu fiz o meu primeiro módulo no outro final de semana que eu me formei. Caramba. Então eu estava ali fresquinho, né, digamos assim, sim, cheio de incógnitas, cheio de vontades, e aí aquilo ali vai te instigando, vai te mostrando, vai te jogando. E hoje a gente, como osteopata, a gente consegue entender
eu consigo entender, não sei se essa é realmente a intenção do biólogo, nunca conversei com nenhum de quem dirige a escola nesse sentido, mas de por que que a gente começa pela pelve, né? E por que que a gente também recebe aquela quantidade de informações já no primeiro módulo, né? Hoje eu consigo entender por que isso como osteopata. Que nem a gente conversou, né? Tudo começa pelo centro, ou o centro tem uma parte muito importante dentro do nosso raciocínio clínico como osteopatas. Mas é aquilo que eu te falei, as coisas vão fazendo sentido ao longo do tempo, né, Rê? Hoje Sim. tu é recém-osteopata e tu vai ver que ano que vem, quando tu tiver com mais, digamos assim, mais osteopata, com mais tempo de bagagem, sim. Cada a ano um gente, pouquinho mais. a gente vê diferente, né? A Sim. percepção, o feeling, tudo Isso, muda. isso que você falou me lembrou uma coisa muito boa, porque assim, como osteopata, eu entendo bem isso que você disse, o motivo da pelve é como assim, abrindo as alas para a formação da osteopatia. Mas eu já falei isso tanto para o Jackson quanto para a Natália, que eu acho que o primeiro módulo com eles é para dizer assim, é aquele divisor do sentido assim, só vai ficar quem aguenta. Quem não aguenta já vai vazar no primeiro módulo, né? E aí me lembrou que na minha formação, no primeiro módulo, o Jackson trazia tanto conteúdo assim inquietante, né? Que a gente, como fisioterapeuta, desconhecia tantas e tantas coisas. Aquilo trazia um desconforto tão grande que um amigo que estava em sala, ele ficou assim tão puto, desculpa a palavra, mas ele ficou tão assim inquieto que ele foi embora para a hora do almoço e na hora de voltar para a aula, tipo, a gente fazia aula no 12º andar aqui a escola no Rio no 12º andar de um prédio. Ele subiu a escada de escada porque ele falou, não, eu tenho que subir para poder, tipo, respirar, senão eu vou querer bater no Jackson, porque ele tá aqui me desconfortando muito. Bagunçando. Tá me Tirando da bagunçando. zona de conforto. Isso. E aí ele que estava dentro de uma zona de conforto já muito assim, acabou nem levando a formação adiante, né? E eu acho que é isso. A gente chega para tomar aquela porrada mesmo, para dizer assim, é isso que tu quer, é isso que você vai fazer. Porque tem que abdicar muito tempo, abdicar da família, de horas, enfim, de muitas horas de formação, uma formação muito longa, que demanda muito estudo, e um estudo, como você falou, eterno, né? Eu me formei agora, mas assim, as pessoas perguntam, e aí, acabou? Não, tá começando. Tá apenas começando. Foram 5 anos para começar, né? Antes de 5 anos não dá nem para começar. Mas, em contrapartida, né, ao mesmo tempo, desde o primeiro módulo aí a gente já tem essas oportunidades de trabalhar com osteopatia, mas isso eu vou falar com você daqui a pouco. Eu quero só que você me conte alguma história aí do que rolou com vocês aí na sua formação. Complementando o que tu falou, eu sinto que ao mesmo tempo que cada módulo, cada pacote de conhecimento que a escola te dá, ela te desacomoda, mas ela te coloca no eixo, né? Sim. Ela te Acolhe, né? desacomoda, mas te dá o trilho, te dá o Sim. rumo, né? Você não fica desacomodado, Perdido, né? desnorteado, sem saber para onde ir, né? Isso é muito Sim. importante. E talvez, Rê, isso seja um dos grandes diferenciais, né, da nossa formação, já dando uma pincelada do que a gente vem falar mais para frente. Eu não sou... Eu sempre fui um aluno muito CDF em toda a minha formação, né? Eu saía da sala de aula, eu pegava o polvilho, porque o polvilho fortalece os neurônios, um café preto. É mesmo? Caramba, é, eu tô sabendo disso agora. e eu digeria o que eu aprendia até aquele horário de aula no PubMed, né? Na plataforma de pesquisa. Então, eu tinha que ler sobre... Eu tinha um pedaço de informação de avaliação da sacroiliaca. Cara, eu tinha que ver alguma coisa daquilo ali na evidência Para rápida. acreditar, né? Sim, isso
isso, de certa forma, foi um amigo, mas também foi um dificultador dentro de um processo. Mas isso foi muito facilitado pelos professores para mim, porque o senso crítico de construir o conhecimento, para mim, eu sempre critiquei muito isso, e eu indico que as pessoas critiquem muito, porque eu acredito que essa seja uma das formas mais potentes de aprender, né? Claro. É realmente, assim, desacomodar o professor constantemente, né? Com perguntas, enfim. E eu lembro até hoje uma das histórias, né? A Natália terminou o módulo de torácica, aquele módulo, assim, que acomoda e desacomoda, né? E a Lu Alberto foi a monitora, eu me lembro disso. E ela me pegou assim no final do módulo, ela falou, cara, eu estudei mais do que os outros módulos, porque eu sabia que tu ia estar na aula e tu ia ficar me apertando de alguma forma, né? É por isso que ela faz isso hoje com a gente, tá vendo? Por isso. Então, assim, eu sempre, como tu me perguntou, né? Eu não tenho uma grande história, assim, algo muito diferente da minha formação, porque eu acordava, ia para aula, foco 100%, e o meu processo de digerir o conhecimento, muitas vezes, ele é introspectivo, com pouca conversa, com pouca conversa com o professor, as coisas mais objetivas, sempre foi assim. Então, as minhas maiores histórias são com os meus colegas de formação, né? O Gui, o Diego, colegas muito próximos, assim, que a gente saía uma vez por cada módulo, a gente ia numa churrascaria, comia aquele autêntico churrasco gaúcho, né? Voltava bem servido para receber o resto do pacote do dia. Isso foi uma das coisas que me marcou muito, assim, na minha formação. E, enfim. Nossa, são muitas histórias. O módulo de torácica acho que não tem quem não tenha uma história do módulo de torácica. E eu terminei meu módulo de torácica assim, ó. E a Natália falou, Renata, fecha a boca, tipo, porque era tanta coisa que acontecia e eu ficava encantada em ver, assim, a competência, a bagagem clínica que ela tinha para nos acolher, para poder reagir às nossas reações, né? Enfim, por conta de todas as questões e as reações que podem acontecer por conta de uma manobra. E é tão importante essa bagagem e essa coisa de dizer da onde vem isso cientificamente, de dizer assim, olha, não é para sair instalando alguém, você precisa sempre avaliar, sempre ter os critérios de exclusão, uma escola focada no ensino e na necessidade de nos fazer entender que... João está aqui da minha turma dizendo que foi, né, na torácica, porque é isso. E como o IBO se compromete, né, em dizer para a gente assim, não adianta... muitos professores falaram assim, que técnica qualquer um aprende, né? Técnica qualquer pessoa pode aprender, mas o raciocínio clínico, os critérios de exclusão e de diagnóstico que vão nos fazer ser diferente de outros profissionais. Tem gente com ciúme aqui, tá bom? Todo mundo da turma 2015 está aqui me assistindo, obrigada. Mas, enfim, são muitas histórias e Aí você já me disse, então, por que escolheu o IBO, já era uma coisa desde a faculdade, mas agora que a gente já está passando aqui da metade da nossa live, eu quero, enfim, que a gente possa falar para todo mundo, para todos os colegas que estão nos assistindo, como que a gente usa as técnicas osteopáticas já desde o primeiro módulo, porque apesar de ser uma formação de 5 anos, né, que, enfim, você só pode se dizer osteopata depois de receber, né, o DO, que é uma coisa, que é uma exigência da nossa escola, né? Que a gente sabe que existem outras escolas que não têm a mesma exigência. Eu, pessoalmente, antes de ser DO, de ser CO, né? De ter feito a prova de clínica, eu nem me intitulava osteopata. Eu nem dizia para ninguém que eu já tinha me formado em osteopatia. E aí passou mais um ano até agora, recente, que eu peguei meu título de DO. E eu vejo que na prática não é assim. Na prática a gente vê um monte de
falsos osteopatas dizendo que são, sem ser de fato, né? E aí a nossa proposta é, de fato, hoje dizer o que muda na prática, o que a gente vai fazer, qual é o diferencial da gente ter essas técnicas osteopáticas já desde o primeiro módulo, já com tudo isso que você disse, toda essa inquietação, mas todo esse acolhimento, como que, apesar da gente precisar andar muito ainda para frente para ter o olhar osteopático, como que essas técnicas, né, essas manobras vão fazer com que a nossa vida modifique completamente. É ousado dizer que a gente é osteopata. E Nossa, a gente eu precisa falo assim, ó. A gente precisa se acostumar com isso, né? Porque quando tu diz que tu é osteopata, tu te coloca num nível de igualdade de alguns profissionais, de algumas pessoas que estão na estrada aí há bastante tempo e que a gente... Isso é uma atitude de respeito, né? Praticamente. Exato. Pelo conhecimento, né? A osteopatia, ela é uma filosofia, né? O tratamento manipulativo osteopático, ele não é um conjunto de técnicas ou tampouco um conhecimento profundo de anatomia, né? Como muitas vezes quem não é osteopata, ele é visto, né? Um thrust cervical, um thrust lombar, como eu vejo muitas pessoas significando a osteopatia em cima disso, né? E tá tão aqui simples se fosse isso, né? E tá aqui o Léo, né? O Léo Schneider, que é um cara que vem construindo uma identidade na osteopatia muito legal, um pesquisador. Então, assim, a osteopatia, ela é um raciocínio clínico, né? Não, você pode se apropriar de uma técnica. A técnica não tem dono. Não existe uma técnica osteopática, uma técnica de quiropraxia, uma técnica... Existe um raciocínio clínico próprio do osteopata. E é por isso que a gente não pode avaliar um recurso clínico ou um recurso clínico, seja terapêutico ou de diagnóstico perdido, né? Esses dias eu vi um post no Instagram que um profissional fazia uma chamada de atenção que a gente não precisava aprender os eixos do sacro para tratar uma dor lombar. Os eixos do sacro fazem parte da filosofia do tratamento manipulativo osteopático. E quando a gente avalia efeito de tratamento manipulativo osteopático, a gente avalia um conjunto de raciocínio e um conjunto de recursos clínicos manuais aplicados para aquele indivíduo individualmente, né? Desculpem a redundância, mas dentro de um contexto biopsicossocial tremendo. E é por isso que, de certa forma, eu consigo entender um pouco da frase do Jackson do tudo pode. Mas eu acho que é muito importante, a gente tem essa missão aqui hoje, Rê, de falar e representar os osteopatas do IBO, os alunos do IBO, ou aqueles que se inspiram em estudar osteopatia no IBO, que quando você faz um módulo, uma parte da formação dentro, digamos assim, vamos pensar que a gente está construindo um muro, né? Onde entram vários tijolos, a massa, enfim. Você ganha um tijolo que se chama quadril, pelve, né? Aí você ganha recursos anatômicos de conhecimento. Cara, que quando eu vi, assim, no meu primeiro módulo, aquele cara, o Jackson falando assim, eu pensava assim, caraca, eu não sei nada de anatomia, velho. Não sei nada. Eu fico tão feliz quando eu vejo que pessoas que eu admiro tanto tiveram a mesma sensação que eu. E aí eu pensava assim, ainda bem que mandaram um e-mail dizendo que eu tinha que trazer um atlas de anatomia. Porque senão eu não ia saber nem onde eu estava aqui, o que esse cara tá falando. E isso é uma vulnerabilidade, né? Então você ganha um pacote gigante de anatomia, você mergulha lá dentro. Todo o sistema ósseo muscular, ligamentar, facial, visceral, neurológico, linfático, vascular, para compreender isso, que a base é anatomia, né? Isso vem desde o estilo, isso nunca vai acabar. Se acabar isso, acabou a osteopatia. A osteopatia nunca vai acabar. A osteopatia só cresce, né? Exato. E aí você ganha um pacote de compreender essa anatomia e as possíveis disfunções com recursos manuais, né? Com a abordagem manual de diagnóstico.
E aí você começa a compor o diagnóstico osteopático através da mobilidade, da famosa mobilidade, né? Da capacidade adaptativa. Isso soa como música para os ouvidos da gente. E a evidência hoje científica mais moderna nos dá um estofo, assim, um respaldo muito grande nisso. Porque para tratar os maiores distúrbios, as maiores incapacidades, os quadros dolorosos que a gente tem na humanidade, por exemplo, dor nas costas, dor cervical, os recursos as abordagens manuais, abordagens manipulativas que devolvem movimento juntamente com outras abordagens são fundamentais, né? Então ele te desacomoda, te dá um pacote e assim, ó, quando você vê isso, você trata com isso. Ou com essas possibilidades aqui. Sim. E aí, cara, o grande pepino e o rojão que você tem na mão é de achar o problema. Isso. Só. Porque só, né? E assim, quando você... Uma frase que eu escutei, né? Você pode pegar a melhor técnica do mundo, se é que existe isso, e aplicar em cima de uma região com diagnóstico ruim, o resultado vai ser ruim. Mas se você fizer um bom diagnóstico, um bom raciocínio clínico e você aplicar uma técnica nem tão boa, a sua chance de acertar é muito grande. Sim. Então, é aí que entra, eu acho que o grande tchan do tratamento manipulativo osteopático. Eu adoro esse termo, adoro. Tratamento manipulativo osteopático, que é o raciocínio clínico próprio do osteopata dentro desse mundão, né? Que a gente recebe esse pacote pronto e que a gente vai moldando, porque uma das coisas que eu vejo até como grande diferencial do IBO é a formação continuada, né? É a inter-relação do conhecimento. Você vê professores osteopatas falando da pelve, mas o cara fala com predomínio do visceral, fala do predomínio da relação com a torácica, do quadril, do joelho, do membro inferior, porque isso interfere nisso. E aí as coisas vão tendo lógica, né? Claro. E claro que isso é um processo, né? E é um processo que leva tempo e necessita amadurecimento, necessita muito estudo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui que faz a formação, que já é formado, entende isso muito bem, né? A educação, ela é permanente e sempre será. Isso que o Léo botou aqui, que a gente tem a oportunidade de encontrar vários dos nossos professores refazendo módulos com a gente, né? Isso é bem comum dentro da escola. Então, a gente tem como exemplos os nossos próprios exemplos estudando sem parar. E aí, vou aproveitar que a Ana Paula está aqui nos assistindo e lembrar que quando eu fiz o módulo de cervical, que era, sem dúvida nenhuma, o meu maior medo dentro da osteopatia, que eu acho que foi o que me atrasou em entrar na formação, porque eu, de fato, tinha muito medo de como eu reagiria àquelas manobras, aqueles treinos. E quando acabou o módulo, no último dia, e eu tava com o meu pescoço aqui, tipo, tava tudo de boa, eu falei para ela assim, talvez ela não lembre, mas eu falei para ela, professora, obrigada por você fazer uma coisa tão difícil se tornar tão fácil com tanta maestria. Você nasceu para ensinar. E eu já vi ela falando sobre isso várias vezes, e ela chega até a se emocionar quando fala, porque ela mesmo criou esse objetivo na vida dela, de facilitar o processo do entendimento, que é tão complexo, do raciocínio, da construção do raciocínio osteopático, que é tão complexo, e ela vem nos facilitar. Que bom, ela está dizendo que lembra. E quando a gente passa por aquilo que é tão complexo de uma maneira tão segura, né? Não é simples, é segura. Então a gente sai de lá confiante que a gente pode fazer, e aí a gente vai na rua, numa academia na vida, ou encontra outras pessoas que saem instalando pescoços por aí, a gente fala, meu Deus, que bom que eu faço parte do IBO e que eu tenho professores tão comprometidos e sérios no ensino, né? Para a gente não ser mais um fazendo esse tipo de coisa. O exemplo, né? Eu penso que isso é uma coisa
fundamental da formação, né? Tu não tem aula com professores didáticos, né? Tu tem aula com professores clínicos. Sim. Caras que vivem a osteopatia, que têm a osteopatia como filosofia, né? E uma das coisas que eu sempre escutei de um comandante quando eu servi o exército, que ele dizia assim, o exemplo arrasta. Isso. No bom sentido, né? Porque a gente quer ser igual, a gente quer desenvolver conhecimento para chegar nesse nível de resultado, enfim, de raciocínio clínico. Cara, como é que esse cara chegou nisso aí? E como é que ele construiu uma coisa tão lógica, né? E tão bem fundamentada. E, então, isso é um conjunto de fatores que, quando se somam, trazem efetividade, né? Trazem resultado. Que na ponta da linha, a gente precisa ter. E a gente tem desde o primeiro módulo, né, Rê? Então, assim, eu poderia te dar eu tenho um exemplo muito nítido, assim. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro módulo, foi em agosto de 2012, foi de quarta a domingo. E na segunda-feira de manhã, eu estava num ambulatório aqui em Porto Alegre, que ainda era numa igreja. Era numa parte de uma igreja. Sempre quando eu falo igreja, aparece alguém e me corrige, tá? Vai aparecer alguém aqui e vai me relembrar. Os monitores eram Tamara, o Luciano. aí. O Luciano era um dos monitores, o Cris era um dos monitores. E aí a gente estava lá porque, cara, foi uma imersão tão louca, assim, profunda no final de semana, que eu precisava digerir aquilo vendo as coisas acontecerem, né? Vendo os caras fazendo aquilo e vendo o resultado. E aí eu comecei a me vestir também como um aspirante osteopata, né? Porque eu vi os vídeos dos caras lá e eu vi o Jackson, o jeito que ele se vestiu lá, de camisa para dentro da calça jeans e tal. E eu comecei a me vestir daquele jeito. Pô, eu tenho que, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que me vestir assim. Eu pensava, caramba, eu vou ter que mudar todo o meu guarda-roupa para ser osteopata. Vou ter que incorporar, né, alguma coisa. Talvez isso me ajude a me aproximar desses caras, né? E aí eu sempre procurei ter um consultório para tratar distúrbios musculoesqueléticos com terapia manual, com osteopatia, quando eu comecei, né? E eu lembro de uma paciente assim que eu saí dos conceitos mais básicos de terapia manual que eu tinha, e sim básicos, porque a osteopatia e o raciocínio, os conceitos te mudam de patamar. E ela vinha acostumada com aquele trabalho meu, e quando eu vim do módulo, eu mexi diferente, e isso foi diferente, né? E os testes provocativos já não eram mais provocativos, e foi. E o resultado foi muito bom, né? E quando o resultado é bom e você resolve o problema do paciente, ele te indica, e a gente trabalha por grana, né? A gente precisa de dinheiro, a gente, além da satisfação profissional, mas a gente não vive de satisfação profissional, né? Então é importante falar que você tem resultado do primeiro módulo, e o resultado é clínico e também financeiro. Você melhora o seu approach, né? A sua capacidade de resolver o problema. E é isso que faz. A gente até ouviu recentemente o professor Jackson falando com a Cris, né, sobre isso, sobre sucesso, sobre esse retorno financeiro que a osteopatia traz. Exato. Isso é fantástico. Até porque se desse para viver de amor, eu preferia viver na praia com a minha esposa, com a minha filha, talvez, né? Dentro de uma outra relação. Assim. Mas assim, isso é o tchan do negócio. Quando você vê o seu consultório com a família inteira, do vovô ao filho, né? Pô, você quer maior resultado de satisfação daquela família do que isso, né? Isso. Então, e também aquela coisa de você, não sei como foi na sua vivência, mas na minha, eu comecei a dar alta para os pacientes. Depois que eu comecei a fazer osteopatia, aqueles pacientes que às vezes eu precisava de um certo tempo dentro da fisioterapia para cuidar, para tratar, eu comecei a dar alta. E aí as indicações vinham e eu dava alta, isso aumentou o retorno financeiro por conta do valor do atendimento, porque se você tem resultados, né, expressivos, você pode cobrar mais caro, e aí a gente está investindo numa formação que não é barata, né, que custa bastante dinheiro para gente.
E além disso, a questão de você atender mais e mais pacientes, né, em menos tempo. Então, quando a gente entrega um resultado satisfatório, né, a gente é cada vez mais indicado e vai virando uma referência ali dentro daqueles que a gente vai cuidando. E eu acho que mais do que isso, a visão da osteopatia dentro do que até o professor Jackson fala de dizer para o paciente que ele precisa sentar no banco do motorista, né, e assumir aquele papel sobre o processo de cura dele, modificou completamente a minha visão de tudo. Para mim, pessoalmente, mas para todos os meus pacientes eu falo, olha, não adianta você me trazer esse problema e querer que eu cuide dele sem que você tenha nenhuma responsabilidade, né? Então, essa visão e todo esse conhecimento, essa experiência que a gente recebe dos nossos professores, foi uma coisa que modificou e trouxe resultado imediato. Você desenvolve uma habilidade de Sim. conseguir pegar o paciente e colocar ele dentro, inserir ele dentro do cenário terapêutico, com o seu valor e aquilo que ele precisa saber, e isso é educação, né? E educação em saúde, educação em dor, isso são temas modernos e que estão totalmente alinhados, né? E ao mesmo tempo, você também consegue se colocar dentro do cenário de uma maneira mais efetiva, vamos dizer assim, né? E tu sabe que a minha caminhada profissional, ela sempre foi muito pautada pela evidência, desde 2009, 2008, quando eu fazia parte de grupos de estudos, e até hoje é assim. E esse era um dos grandes medos que eu tinha, porque quando eu conversava com os meus colegas que eram pesquisadores, eu falava, cara, eu vou começar a estudar osteopatia. Daí os caras tiravam uma onda, né? Porque talvez ainda tenha um pouco do místico gelatinoso, sim, mas esse processo está mudando. E eu lembro até hoje, e eu espero nunca esquecer isso, e acredito que eu nunca vou esquecer, quando o Jackson, e assim, eu vou usar o exemplo do Jackson, porque a gente está falando do primeiro módulo, né? Sim. E eu poderia falar isso de todos os professores, que ele falava um negócio e ele abria o iPad dele, desplugava do computador o pininho e botava no iPad dele, e abria aquela biblioteca que para mim era um sonho de consumo, eu queria ter tudo aquilo ali já para mim ler, né? Aquela ansiedade de adquirir o conhecimento. Sim. E o cara dizia, ó, isso aqui tá aqui, velho, ó. Isso é fantástico. Aqui só do clássico, né? Isso aqui não tá da minha expertise, do meu consultório. Isso aqui não tá do meu, da minha experiência, né? Eu não tô te ensinando o que eu vejo. Cara, eu tô te ensinando o que é clássico, mas o clássico tem esse respaldo aqui, ó, para tu seguir por aqui. Então, isso para mim fez muito sentido, né? Muito sentido, assim. E quando eu falando de primeiro módulo, e quando eu fiz o meu primeiro módulo internacional da escola, que eu acho que a gente não pode deixar de passar essa live sem falar disso, né? O nível dos professores internacionais que o IBO traz, cara, assim, para mim foi uma realização muito grande que o IBO me proporcionou, de ver assim, cara, eu tô estudando DTM, distúrbios da temporomandibular, com o cara que publica o negócio. Cara, isso é cara assim, que é o pesquisador do negócio. Você fica babando. Eu não tô aprendendo com o cara, né? Enfim, usem o termo que quiserem, mas eu tô aprendendo com o cara, né? Isso são para vários segmentos. Que nem eu via a própria Cris Jackson falando das referências lá de Portugal, do Vitor de Castro, enfim. Cara, isso te dá uma bagagem, e aquilo que eu falei, né? A segurança de saber que o que tu tá aplicando ali no teu paciente é resolutivo, é seguro, né? E você tá recebendo um produto de conhecimento que você não precisa abrir uma rede de análise se aquele conhecimento ele é verdadeiro, pela referência ou por qualquer outra coisa, porque aquilo já vem quente, né? Você está recebendo um pacote de conhecimento que você precisa desenvolver as suas habilidades, mas ao mesmo tempo você já recebe ele muito rico. Claro. E a filtragem ela precisa ser baixa.
Talvez muito mais no sentido de você se apropriar daquilo que você tem a maior habilidade de utilizar, né? Porque isso varia muito de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, daquilo que faz parte da sua identidade, né, própria, para ele aplicar no seu paciente, porque o escopo e as possibilidades são gigantescas, né, Rê? Sim. Você me fez lembrar, falando, eu te ouvindo, me lembrei de outro professor referência no mundo da osteopatia, que é o Renzo Molinari, né? E que a gente teve a honra de receber aqui no Brasil. E eu passei pela minha formação grávida e depois amamentando. Voltei para as aulas aí com meu filho, tinha 3 meses, né? Então eu ia com ele para a sala de aula. E aí, quando ele parou de ir, eu tive uma aula com o Renzo. E aí eu estava incomodada, né? Sem amamentar, tal, assim, mas de longe, fazendo esforço para conseguir estar ali, sugando tanto conhecimento daquele cara que eu admiro tanto, ainda mais, especialmente ele, que é um assunto dentro da osteopatia que realmente me motiva muito. E ele olhou de longe e falou para o tradutor, né? Falou assim, diz para ela ir para casa que ela está começando a ter uma mastite. E eu fiquei assim, tipo, com essa cara que você fez foi a mesma que eu fiz. Eu falei, cara, como assim? Como assim ele tá me falando isso? Ele nem chegou perto de mim. E o que me encantou foi assim, cara, que olhar é esse para o ser humano? Que olhar é esse que está avaliando desde que o que a gente aprende na nossa formação é olhar o paciente quando está chegando, uma escuta atenta. E ele, de longe, com a experiência que ele viu, me salvou de um problema enorme que eu ia ter. E eu saí da aula, fui direto para uma enfermeira, uma consultora em amamentação, e eu estava, de fato, começando uma mastite. E ele me salvou, assim, eu perdi um pouco da aula dele, né, infelizmente, mas ele me salvou, assim. Então, assim, a osteopatia vai muito além de técnicas osteopáticas de um estalar, né? Vai de orientar, vai de entender, de acolher. Então, isso é muito fascinante. A promoção da saúde, né? Sim. Isso faz parte de uma das diretrizes e do reconhecimento da Organização Mundial da Saúde para o osteopata, né? E sem dúvida nenhuma, se a gente for trazer essa visão e esse conhecimento que tu acabou de dizer para o nosso contexto aqui dentro do Brasil, onde a gente tem um nível de educação e saúde muito baixo, e isso independente das esferas e nível de conhecimento, né? Sociocultural, vamos pensar assim, mas é isso que é o detalhe, né? Não é uma técnica, né? Não é. E nunca será uma técnica. Ela é um raciocínio, né? Eu lembro que quando eu e o Gui, meu colega de formação, a gente teve para ver o nível de compreensão que a gente tem do feeling do osteopata, a gente teve a lástima de perder um colega de formação ao longo do nosso trajeto, faleceu, enfim. E a gente se conversava assim, dizia, cara, será que ele não sentiu, né? Como é que ele não sentiu? Porque a gente desenvolve um nível, um feeling de conhecimento, de saúde, do corpo das pessoas, do toque, de perceber que talvez a gente nem saiba isso, mas eu acredito que as pessoas que estudam e leem um pouco a história do Steel, e vale a pena estudar e ler a história do Steel, façam isso, pelo amor de Deus. A gente consegue entender o porquê que é necessário esse feeling, esse desenvolvimento desse feeling, né? Porque isso é uma parte forte do tratamento manipulativo osteopático, né? E é por isso que você, quando se forma, você se apropria do termo osteopata. Você se apropria ousadamente, eu vou sempre dizer isso, mas você passa a se sentir osteopata e que, de certa forma, até mesmo, não me entendam mal, as nossas outras formações, elas perdem um pouco o sentido. Sim. Porque você acende de alguma forma isso, né? Essa é a minha percepção e toda a percepção ela é genuína e ela é possível, sem nenhum
preconceito, né? Mas eu gosto muito de pensar isso e a gente precisa valorizar e se reafirmar enquanto isso, né? Enquanto conceito, enquanto filosofia, enquanto raciocínio clínico e muito menos quanto recurso clínico, técnica, né? Porque é uma parte do É um processo. Isso, detalhe. né? Talvez até os professores que estão aqui possam me corrigir sempre, mas talvez uma parte até menos importante, Sim, sem né? dúvida. Do que desenvolver esse. Isso não adianta, cara. Isso você não vai desenvolver, com Se todo não perdão, em praticar. qualquer local e sem praticar. Não vai desenvolver em qualquer escola, não vai desenvolver em cursos livres, enfim, né? E é por isso que eu valorizo. E a formação ela é tão modificante, assim, e Horror. transformante. E eu já sabia que seria um tempo curto para a gente falar de tanta coisa que a gente gostaria de falar, mas a gente está indo para os 5 últimos minutos da live. E eu queria só que você me diga assim, você logo que se formou osteopata, você que era recém-fisioterapeuta, então para quem está nos assistindo aqui que tem a intenção de estudar osteopatia, como é que foi isso para você? Você logo parou de trabalhar com fisioterapeuta e é só osteopata? Ou você ainda mesclou durante um tempo e agora trabalha só com osteopatia? Porque agora eu sei que você só trabalha com osteopatia. Então, a formação, você completou os 5 anos, já te dá essa condição ou não? Como na formação de fisioterapia, a gente sai muito assim, sem nenhuma experiência, né? A gente sai e precisa ainda estudar 1000 coisas para poder ter alguma segurança. A osteopatia, não. E aí, como foi isso para você, só para a gente fechar? A gente apanha muito durante a formação, né? Para a gente desenvolver uma casca de poder praticar e trabalhar com efetividade com osteopatia, né? Assim como eu acho que diante de qualquer profissão. Chegou finalmente, Jackson. Então assim, eu penso que eu comecei a trabalhar com osteopatia, eu comecei a estudar osteopatia em 2012 e eu comecei a vender a osteopatia depois que eu recebi a cervical, né, que a gente Sim. falou. Porque daí eu me senti um pouco mais habilitado para dizer que eu estava fazendo algo próximo à Você osteopatia. foi ousado, eu não. É. Mas eu gostaria de poder voltar. Às vezes eu entro na ideia assim de, cara, eu vi isso aqui já, um paciente, esse cara não deu seguimento ao tratamento porque eu não fui resolutivo. Eu deveria ter ido por aqui, né? Então, assim, hoje eu sou osteopata integralmente, eu vivo da osteopatia, eu desenvolvo osteopatia, procuro desenvolver da melhor maneira possível dentro do meu consultório. Eu trabalho dentro de uma clínica onde eu tenho excelentes colegas fisioterapeutas, que a gente faz uma troca muito própria e que tem o mesmo valor dentro do processo de reabilitação do Sim, isso é paciente, né? importante, né? Isso é importantíssimo dizer, né? Ninguém é melhor que ninguém. A gente Claro. E ó, constrói. faltam os últimos 2 minutos, então só para a gente não cortar a sua fala. Então, assim, desde esse tempo eu trabalho como osteopata, mas é uma caminhada dura, não mas ah, uma segurança, né? A escola te dá essa segurança, os mestres te dão essa segurança, a evidência te dá essa segurança e você vai construindo isso. E tem um pouco de tentativa e erro também, assim, sabe? De você saber se posicionar e se sentir dentro do processo como osteopata. De ousadia, né? Que foi o que você disse logo no início, né? Uma ousadia a gente se colocar assim perto e tem que ser usado mesmo para a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente foi doutrinado aí dentro de todo o processo de educação dentro da nossa escola. Então, vale a pena, né? É uma coisa que a gente tem resultado, que valeu a pena, que vale a pena todos os dias, que é uma honra, né? Tanto para mim quanto para você estar aqui representando a nossa escola. Então, o que a gente pode dizer com certeza é que quem tem interesse em estudar é que vale muito a pena, que desde o primeiro momento a gente muda o olhar e recebe uma bagagem para modificar a nossa profissão ainda como fisioterapeuta, para que depois a gente possa ser osteopata
formado, né, IDO. Então, Rô, muito obrigada por dividir comigo essa live, essa oportunidade. Obrigada por tudo, por todo acolhimento, por todos os ensinamentos que você mesmo já me deu, mesmo a gente se conhecendo há tão pouco tempo. Obrigada ao IBO por essa oportunidade. Beijo, valeu, Rê. Obrigado. Beijo, eu sou grato boa aí noite. a estar contigo nessa live e a oportunidade do IBO. Beijão. Boa noite, um beijo. Boa noite, pessoal.